Olá, você está ouvindo o Pode Ser Sul, um podcast pensado para integrar os assuntos que você aprende em sala de aula com a prática vivenciada no cotidiano das profissões que saem daqui, do Centro de Ensino Superior CESUL. Eu sou Jackson Freire, acadêmico do 9º período do curso de Direito e anfitrião dessa mesa. Nos próximos minutos nós vamos conversar com ele, professor Lucas Bernardon. Lucas, seja muito bem-vindo, cara, uma honra te receber aqui e dê as tuas credenciais aí para a nossa audiência. Então, Jackson, obrigado pela oportunidade. Queria já, de antemão, te parabenizar pelo projeto, pela iniciativa, né? Juntamente com as pessoas que auxiliam, né, nessa jornada, porque a gente sabe que não é apenas chegar aqui e gravar, né? Mas tem várias etapas. Isso. Então, bem como você apresentou, meu nome é Lucas, né? Eu sou professor e coordenador aqui no CESUL, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou natural aqui de Francisco Beltrão. Acompanho o CESUL já de uma longa trajetória. Minha mãe estudou aqui, foi da primeira turma do curso de Direito. E sou formado em Engenharia Mecânica pelo TFPR de Pato Branco. Fiz o meu mestrado em Robótica pela Federal de Santa Catarina, a UFSC, né? Estamos com o doutorado aí em andamento e logo vem a titulação, né? Certeza. Mas para mim é uma alegria muito grande estar participando desse podcast, né? A gente acabou de falar que essa sala aqui ficou fantástica. Top demais. E essa iniciativa em si é muito importante, né? Para aproximar a comunidade acadêmica da comunidade mesmo, né? Fazer essa integração, né? Entre nós, professores, vocês discentes e a comunidade externa. Perfeito, Lucas. Mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos trocar uma ideia legal aí. Hoje, a nossa pauta geral, o nosso assunto macro aqui é o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que você está à frente aí como coordenador. E, cara, falar de sistemas, de tecnologia, hoje é praticamente indispensável para qualquer lado que você Exatamente. se mexa. Inclusive, dentro dos cursos que a gente tem no CESUL, todos eles, de alguma forma, em maior ou menor grau, envolve com o sistema. O direito, principalmente. Sim. Né? Sistemas judiciários aí, a gente tem um para cada um, né? Mas eu gostaria que você começasse dizendo qual que é a tua visão como professor, como coordenador do curso, em relação ao cenário atual do desenvolvimento de sistemas, do TI, enfim, da tecnologia, do cenário digital no país. O que está acontecendo? Como que está vendo a evolução, mercado de trabalho? Dá uma visão geral para nós aí. Então, já para contextualizar aí essa história, né, do desenvolvimento aí da tecnologia em si, o coordenador pai do curso de ADS aqui do CESUL, o professor João Alexandre, ele que montou todo o curso aqui, ele foi o primeiro coordenador do curso, ele me passou o cargo de coordenação, né, porque ele assumiu um concurso para cuidar da parte de inteligência artificial no TJ de Manaus. Caramba. Então só aí você já vê como está essa evolução, né, da tecnologia, da inteligência artificial, e vinculado com todos os cursos hoje, né, com todos os cenários, né. Mas falando diretamente aí do curso de sistemas, do TI, né, da tecnologia de informação, hoje eu ouso falar que é o cenário que mais está em ascensão, porque desde o seu celular, de uma imagem numa televisão, de uma gravação de podcast, de uma plataforma de música, né, qualquer outra plataforma de streaming, tudo tem um software por trás. E para ter um software, teve um desenvolvedor, teve um analista, teve alguém que deu o pontapé inicial de toda essa história, até surgir um programa, até surgir um software, até surgir uma aplicação direta para algum setor. Então, assim, ó, como eu sempre falo com os alunos e sempre falo quando vem uma pergunta desse tipo, o que você poderia falar do cenário hoje da tecnologia, do cenário de sistemas e software, é o que eu disse. Hoje o cenário em que a gente tem o contato, né, tem o convívio da tecnologia, ele está em total ascensão e nós não vemos um fim para isso, né? A gente não vê um ponto final. A gente viu o start lá atrás de como tudo começou, das tecnologias, primeiros computadores, surgimento da internet, e a gente consegue ver uma evolução bem crescente com isso. Celulares, computadores, notebooks, drones, e sempre buscando essa melhoria e esse avanço da tecnologia. Como eu falei, o pontapé inicial a gente tem um marco histórico lá atrás, né? Mas a linha de chegada, quando envolve a tecnologia da informação, a gente não consegue, né, mensurar nem ponderar para onde que vai. É só a gente ver todos os avanços que a gente tem no decorrer dos anos, não é nem em décadas, né?
Pegar toda semana tem alguma evolução. Os celulares eles estão mudando drasticamente. Os computadores, toda a parte de plataforma, de sistemas. Hoje todas as empresas praticamente têm um sistema de controle que seja de estoque, que seja de cartão ponto, que seja de entrada e saída de veículos, rota e tudo mais. Então, quando me fazem essa pergunta, eu sempre digo, o pontapé inicial a gente sabe onde foi dado. Mas para onde isso vai encaminhar, não tem como mensurar. Que a sociedade evolui bastante e a tecnologia evolui mais rápido ainda para atender demanda social, demanda de outras profissões. Exatamente, né? Exatamente. Eu vejo hoje a tecnologia como uma ferramenta de otimização de tempo, né? A gente, antigamente, e hoje ainda é muito... vale a pena a gente ressaltar, por exemplo, o Excel. O Excel é uma ferramenta de planilha, né, e controle antiga, que hoje ela já está vinculada com uma certa tecnologia e o pessoal ainda não abandonou o Excel. Porém, tem N outros sistemas que agilizam muito mais do que se ficar fazendo o lançamento manual de planilhas, de dados e tudo mais. A gente fala muito, né, da data science, né? Big data, trabalhar com um grande número de dados, e isso a gente tem muito contato no curso de sistemas devido ao vínculo com cooperativa, com banco, com empresas de desenvolvimento de software. Então, hoje é a mesma história da aviação. Com quem você conversa dos empresários hoje que têm avião e que utilizam avião não é por luxo, é por otimização de tempo, é disponibilidade de tempo, né? E toda a história da tecnologia, né? Toda a história desse desenvolvimento que a gente tem na parte de software é principalmente para otimizar o tempo das pessoas, né? Show de bola. Cara, como que funciona, assim, falando academicamente do curso de ADS? Eu penso que é um desafio. Assim, você está falando com um cara totalmente leigo sobre tecnologia. Sim. Você vai me tirar as dúvidas aqui. Mas como que funciona para vocês acompanharem em sala de aula, num contexto de grade de ensino, que a gente sabe que tem que ter ali as matérias todo semestre e tal. Como que é feito esse acompanhamento da dinâmica da tecnologia, que numa semana a gente tem uma coisa, semana que vem já Sim. tem outra diferente. Como que vocês levam isso para a sala de aula para se manter atualizado? Então, no curso de ADS, né? Não só no curso de ADS, nos demais cursos do CESUL, mas em ADS a gente tem um cuidado muito grande de sempre vincular a teoria em sala e a prática em sala com o que o mercado de trabalho está exigindo, né? E como que a gente faz esse mapeamento do que o mercado de trabalho está exigindo? Quando a gente fechou o corpo docente dos professores de ADS, a gente tinha uma preocupação muito grande em vincular o que o professor ia lecionar em sala com o que ele trabalha no dia a dia. Então, por exemplo, professor de banco de dados é o nosso professor da disciplina do componente curricular de banco de dados que trabalha durante o dia no banco de dados de alguma empresa, de alguma cooperativa. O professor de redes de computadores é o professor que cuida de toda a parte de redes de uma outra instituição, de uma outra organização. Então, os professores, além de todo o conhecimento teórico, né, que eles absorveram no decorrer da formação, né, da academia deles, eles têm esse feeling, essa percepção, né, essa sensibilidade de entender o que o mercado de trabalho exige e o que tem mudado no decorrer do curso. Por quê? Porque eles estão exatamente inseridos nas disciplinas que eles lecionam em sala no mercado de trabalho. Então, eles sabem, a gente já teve várias mudanças dentro da grade do curso em relação a ementa, em relação a conteúdo programático, porque eles trazem nas reuniões o que realmente o mercado de trabalho está precisando, o que eles veem no dia a dia, e a gente vincula com o que o Ministério da Educação exige. Isso, né, o amparo legal é sempre o que vem dos órgãos superiores ali. Mas o curso de sistemas ele é voltado diretamente para o que o mercado de trabalho está exigindo do profissional, né, da tecnologia da informação hoje. Porque às vezes a gente fica preso a algumas bibliografias, elas trazem a base de tudo. Mas você pegar o cenário da tecnologia lá em 2000, para hoje é outro contexto. Se a gente pegar o cenário da tecnologia de 2 anos atrás, já é totalmente o oposto de hoje. Então a gente tem esse cuidado muito grande em vincular a parte teórica em sala com o que o mercado de trabalho precisa. E a melhor solução que a gente encontrou para isso é trazendo esses discentes, né, esses professores que atuam exatamente na área que eles lecionam em sala de aula. Cara, muito bacana, uma ideia muito
digamos assim, eficiente para resolver esse problema da dinâmica da tecnologia. Exatamente. Tá evoluindo, o profissional tá vendo a evolução durante o dia, chega na sala de aula à noite e já vai passar o conteúdo de acordo com aquilo que está sendo demandado. Além, né, desse mapeamento que os docentes fazem fora de sala de aula, a gente tem uma preocupação muito grande em organizar visita técnica e talks empresariais. Então, a gente traz os empresários aqui para dentro da instituição, a gente faz uma rodada de conversa onde eles expõem o que eles precisam nas empresas e uma coisa muito bacana é que eles falam das dores que eles encontram nos profissionais de tecnologia. Hoje, os profissionais de tecnologia eles são contratados pela capacidade técnica e são demitidos pela capacidade de se relacionar com pessoas. Cara, um relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal. É a falha. Então, a gente tem uma preocupação no curso de sistemas para a gente promover ações que melhoram esse relacionamento, melhoram... A gente utiliza muito de rodada de seminários, trabalhos em equipe, trabalhos em grupos, pequenas gincanas entre as turmas, justamente para ter esse contato entre eles, né? É que a gente tem 2 perfis hoje de profissional. O que trabalha juntamente com outros em uma organização, né? E os que preferem um home office. Que é ele, o seu computador, a sua mesa, e é esse o universo que ele vive. E tem espaço para as duas E tem carreiras. espaço para ambos. Basta a pessoa entender ou se encontrar em qual desses ambientes ela prefere, né? Se ela é uma pessoa mais na dela, mais introvertida, o cenário do TI para ela numa organização não é a melhor opção. Uhum. Então ele vai para um home office e tá tudo bem, tá tudo certo. É o perfil de cada um. Existe uma predileção das empresas por home office ou por trabalho presencial? Existe. Hoje, em qualquer organização dentro da tecnologia da informação, né, da parte de sistemas, software, análise, já eles conseguem mapear o perfil do candidato durante as etapas de entrevista. Então, eles sabem se esse profissional vai render mais no home office, se esse profissional ele já tem um perfil de líder de equipe, porque a gente diz, né? Dentro de uma área de TI de uma empresa, o que mais vem para eles resolver é problema. E não é Sempre pequenos problemas, né? É sempre abastecendo com o carro andando, porque não pode parar. A gente tem vários casos aí. A gente tem casos de aluno. Eu gosto muito de falar isso, porque eu tive o privilégio de formar o meu irmão ano passado. Foi um momento bem legal. Meu irmão foi meu aluno no curso de sistemas. Hoje ele trabalha no TI de uma grande cooperativa. E só que não é só alegria, né? Uhum. Então, no dia 23 de dezembro, ele estava de madrugada trabalhando para resolver um problema que aconteceu no setor dele. Então, o profissional do TI, ele tem que ter ele tem que entender e ele tem que ter entre muitas aspas, esse jogo de cintura, né? Uhum. Essa flexibilidade para ele saber que ele está ali para, assim como N outros setores, mas ele está ali para resolver problema. E é isso que a gente coloca muito em pauta assim, nas aulas e nos cases que a gente trabalha nas disciplinas, que o aluno ele tem que estar preparado para resolver problema e geralmente é sob pressão. Sob pressão. Que, assim, o TI, de certa forma, ele sempre vai resolver um problema. Pode ser que resolva com o tempo, tem um problema a ser resolvido, e aí o engenheiro, o desenvolvedor vai trabalhando ali para construir algo capaz de resolver aquela queixa, aquele sofrimento do empresário, enfim, da empresa de modo geral. Mas, normalmente, o setor de TI, o problema já veio pronto, já tem que ser resolvido para ontem e tem que trabalhar, né? O setor de tecnologia, ele trabalha assim com... isso é o que a gente vê, né? Com 2 frentes de atuação. Desenvolver uma solução e resolver problema. Mas, geralmente, quando ele desenvolve essa solução, já vem um problema junto. Já vem junto. Então, essas 2 frentes que ele tem que saber lidar. Falando só um pouquinho dessa parte de home office, nós temos egressos hoje trabalhando de home office para empresas do Canadá, de Portugal, da Espanha. Por quê? Durante a faculdade ele viu que o perfil dele é para home office. E como eu falei, está tudo bem, né? É o perfil, tem o lugar dele, é isso. E assim como nós temos alunos que formaram ano passado que já estão na liderança de cargos bem consideráveis, porque é o perfil do aluno tratar diretamente com o público, né? Uma vez que a gente trata que a organização é um conjunto de seres vivos trabalhando dentro de um mesmo objetivo, ele tem o perfil que se encaixa para dar diretriz, para dar posicionamentos e tudo mais. Então, essa tua pergunta foi bem significativa, porque sim, tem espaço para o profissional que gosta
de pessoas, gosta desse relacionamento e tem espaço profissional que ele gosta de ficar na dele de home office. E é interessante porque, pela tua fala, o curso no CSU ele prepara para as duas frentes também. Exatamente. Ele vai preparar o aluno para o relacionamento interpessoal, para a liderança, e se não tiver aptidão, porque é uma coisa muito inerente da pessoa também, ao mesmo tempo que é trabalhável, é desenvolvível, eu penso que se a pessoa não gosta daquilo, ela vai para o home office e vai se dar bem. Exatamente, cara. A gente não consegue ficar forçando algo, né, que não é da capacidade, não é nem do gosto, né, da pessoa. Não adianta, isso não adianta. E isso a gente consegue ver muito quando é trabalho em equipe. A gente faz muito salas de aula invertida, onde o aluno é o protagonista. Então a gente vê, esse tem um perfil muito bom para apresentar um seminário, para liderar uma equipe. Esse já não, esse já prefere ficar nos bastidores sem aparecer muito. Então ali, conforme a gente vai vendo o perfil do aluno, a gente já vai conversando também, né, e preparando. Às vezes o aluno ele não tem o feeling, ele nem quer trabalhar em grupos, né, em organizações, mas aparece uma vaga de emprego boa. E eu sempre digo, cara, você está sujeito a mudar esse teu estilo de comportamento para trabalhar em equipe, porque se você não tiver, ali não é o teu lugar. E mais uma vez eu repito, né, não é demérito para ninguém trabalhar em equipe, não é demérito para ninguém trabalhar em home office. É muito do perfil profissional de cada um. Cara, e é interessante porque são poucos cursos que dão essa flexibilizada, né? Tu pode tanto estar no meio da corporação ali, convivendo com as pessoas, quanto tu pode trabalhar na tua casa tranquilo. São poucas essa abertura, né? São poucas as linhas profissionais que dão essa escolha pro acadêmico, enfim, pro profissional. Hoje o home office, ele te dá um grande leque de você trabalhar para empresas do mundo todo sem sair de casa, né? Então acho que esse é um dos principais pontos positivos do home office, né? Às vezes a gente tem alunos trabalhando no Google de home office. A gente tem alunos que já fizeram projetos lá para o Vale do Silício, sem sair de casa. Então, essa flexibilidade, né, essa articulação entre as empresas fora do Brasil, o home office é sensacional. Cara, eu fiquei curioso agora que você falou dessa questão dos alunos e tal. Existe um incentivo, uma articulação da instituição em relação a essas empresas de fora que os alunos conseguem acessar de uma maneira mais facilitada? Então, sim, e a gente tem duas frentes para seguir quanto a isso. O CSU ele tem uma política, né, um projeto institucional de internacionalização. Quem cuida disso é o professor Gustavo. Provavelmente foi seu professor no curso de Direito, é professor do curso de Sistemas também, de Marketing. O professor Gustavo é o professor híbrido, né? Isso, está em todos, né? Ele cuida dessas parcerias, né, da internacionalização. Então, nós temos parceria com o Paraguai, com a Colômbia, com a Argentina e com Madrid. Em outubro do ano passado, a gente estava no Paraguai, na UTIC, que é a Universidade Intercontinental, fechando um termo, né, de parceria. E eles vieram no nosso EPIC do ano passado. Em 2023, eles também vieram do nosso EPIC e eles apresentaram, a maioria lá é do curso de Direito, né? Direito, como eles dizem. Sim. E eles apresentaram um simulado de um assassinato dentro da instituição, com as pessoas vestidas lá da perícia forense, simulação de sangue digital. Foi bem bacana. Eles têm essa frente de atuação. Então, uma das formas, né, de os alunos terem acesso a essas universidades de fora e essas empresas de fora, a partir da internacionalização, quando você vai para o intercâmbio entre universidades, você abre um leque de conexões, né, não somente com a instituição, mas com empresas. E a outra frente de atuação é o que nós fazemos muito. Cada coordenador tem a sua diretriz de lidar com isso, né? Mas que a partir dos termos de cooperação com empresas. O que são termos de cooperação com empresas? A gente faz um primeiro contato com a empresa para alinhar alguns pontos e a tendência sempre é direcionar para esse termo de cooperação, que é um documento onde a gente oficializa, um documento que vale para as empresas, para a instituição, para o Ministério da Educação, onde a gente faz uma troca de conhecimentos. Dentro dessa troca de conhecimentos, a gente tem vagas de estágio, a parte estrutural, então a gente empresta o auditório, eles emprestam sala deles, a gente faz uma troca de alunos com colaboradores, os colaboradores vêm, fazem um talk empresarial aqui. A gente, principalmente para visita técnica, então a gente leva os alunos nessas visitas técnicas dentro dessas empresas que a gente tem essa cooperação. E hoje o curso de EDS ele tem mais de 50 empresas parceiras
de cooperação mútua, né? Grandes cooperativas, empresas pioneiras no ramo de desenvolvimento de software. A gente teve já projetos nas startups, nos ambientes, nos habitats de inovação em Curitiba. A gente tem N visitas técnicas marcadas agora durante o ano. Nós temos a fala de um representante do Google mês que vem aqui. Tudo por essas conexões desses termos de cooperação. Então, assim, toda vez que a gente tem essa conversa com esses representantes dessas empresas, a gente já sempre deixa direcionado para os alunos que têm interesse em atuar nessas empresas, para a gente já faz uma ponte ali, para eles irem tendo contato, né, que talvez de outra forma eles não teriam esse acesso, né? Então, como eu falei, uma das frentes para ter o contato com essas empresas é a internacionalização, não restrita somente ao intercâmbio de alunos, e o outro é a partir desses termos de cooperação. E o CESU ele é muito bem visto pelas empresas, então a gente não tem dificuldade nenhuma em fechar essas parcerias. Nada. A gente consegue preletor para aula magna, a gente consegue para talk empresarial, a gente consegue para visitas técnicas, a gente consegue para vaga de estágio. Nós temos N alunos estagiando antes do primeiro mês de aula. Então, esse ano a gente teve 2 alunos fechando o termo de estágio, porque chegou na empresa que eles eram alunos ingressantes do CESU e as empresas, sem titubear, né? Fecharam com os alunos. Hoje, a adesão das empresas pelos alunos do CESU para efetivar de um estágio para uma vaga consolidada é 99%. A cada 10, um que não efetiva. Entrou lá como estagiário. Entra como estagiário, fica já como um colaborador efetivo. Caramba. E assim, na nossa região, eu penso, pelo que a gente vê no dia a dia aí, você falou bastante de cooperativa, de crédito e tudo mais, bancos. A gente tem muito campo de trabalho para essa galera do ADS, do TI, né? Tem. Então, para você ter uma ideia, a gente teve uma migração de um polo de tecnologia lá de Santa Catarina, de uma cooperativa, e todo esse polo veio aqui para Francisco Beltrão. E o que tem, né, de vaga aberta e o que eles tinham para contratar era maior que o número de alunos na cidade. Meu Deus. Obviamente que eles fazem um filtro, né, o nosso vulgo peneirão, para mapear os melhores, né, para trazer junto com a organização. Em uma das cooperativas que nós temos aqui, alunos e egressos, nós temos mais de 20 alunos, contando como acadêmicos e egressos, trabalhando no setor de tecnologia dessa empresa. Caraca. Dessa organização. Que legal, uma oportunidade que caiu aí, né, em Beltrão. Já era bom o mercado Exatamente. de trabalho, melhor ainda. Exatamente. Cara, e assim, essa visão que as empresas têm, tanto cooperativas, bancos, empresas de tecnologia, esses bons olhos com os quais eles olham para a instituição, eu penso que é fruto da estrutura do curso, de como o curso é trabalhado. Tu consegue falar um pouquinho pra gente de como que é esse dia a dia da sala de aula de ADS, além do que, claro, tu já falou dos projetos de fora e tal, da questão dos professores, de trazer tudo isso para a prática para dentro da sala de aula, mas questão de estrutura do curso, projetos que são realizados, dinâmicas, metodologias, pra gente conhecer um pouquinho melhor dessa estrutura? Claro, com toda certeza. Então, assim, antes de a gente falar da estrutura do curso, né, de matriz e tudo mais, eu acho extremamente importante falar do nome CESU em si, né? Que é um nome extremamente consolidado. É a instituição aí, o CNPJ pioneiro em Francisco Beltrão, com 25 anos aí de tradição, né? E o trabalho com o curso de Direito foi tão... Isso a gente sempre diz nas nossas reuniões, né? Que o trabalho com o curso de Direito foi tão bem feito que hoje é muito difícil desvincular o nome do CESU com o curso de Direito. Então, nós temos N pessoas, N candidatos que ainda pensam que o CESU somente tem o curso de Direito. Faculdade de Direito. Isso é um problema, entre aspas, é um problema bom, né? Sim. Por quê? Porque o trabalho foi muito consolidado, foi muito bem feito, é uma instituição referência em todos os cursos, mas principalmente no curso de Direito, que é o curso, o primogênito, né, de toda a instituição. Então, quando a gente fala de vagas de emprego, de estágio, como eu citei para ti, o nome do CESU ele vem muito forte, né?
por parte, quando as empresas olham assim, esse é um aluno CESU, esse é um aluno que vem de lá. Então, eles sabem dos princípios, do conhecimento, da parte técnica do aluno que sai daqui e vai para o mercado de trabalho. Então, isso é o primeiro ponto, né? Segundo ponto é o curso de ADS, né, em si. Ele foi muito bem pensado, ele foi um curso muito bem projetado pelo professor João Alexandre, porque é um professor que tem mais de 30 anos de experiência, sempre foi coordenador, praticamente toda a carreira acadêmica dele, ele foi coordenador de curso. Então, ele entende muito dessa parte burocrática de montar matriz e tudo mais. E quando ele montou esse curso, ele teve uma preocupação de vincular exatamente o que é essencial para o aluno aprender para o mercado de trabalho. Aí, como a gente conversou anteriormente, esse mercado de trabalho é um processo contínuo, né? Para sempre estar mapeando. Mas o curso de sistemas, hoje, é um curso de 3 anos de duração. São 6 semestres, então a cada ano nós temos 2 semestres, né? E ele é um curso muito preocupado com o aprendizado do aluno, mas de uma maneira lúdica, né? E de uma maneira que o aluno se sinta integrado com a instituição. Por exemplo, nós temos a disciplina de Internet das Coisas e nós temos a disciplina de Robótica Computacional, aonde nós utilizamos do laboratório de robótica e impressão 3D para ensinar o aluno toda a parte de programação e automação de uma maneira diferente, que talvez em nenhum outro momento ele teria contato com um robô, kits robóticos, com placas de programação, com impressora 3D. Então essa é uma preocupação. E eu acho muito interessante falar, e isso é um dos diferenciais do CESU, eu sempre digo para os pais que vêm aqui conhecer a instituição, para os candidatos, que uma instituição ela é uma mescla de 2 pilares. Toda a parte da capacidade dos docentes, né, a parte de educação, com a parte estrutural. Só ter docentes bons não adianta e só ter estrutura também não. Então, assim como nos outros cursos, né, o CESU conseguiu fazer essa mescla, né, fazer essa fusão aí entre um corpo docente qualificado e uma estrutura de ponta. Hoje nós temos no curso de sistemas 3 laboratórios de programação, nós temos mais de 70 computadores e o laboratório de robótica e impressão 3D, aonde cada aluno tem o seu computador, ele não partilha de computador, ele pode criar o seu perfil, ele pode criar suas pastas dentro do computador e utilizar disso. E além disso, nas salas de aula nós temos os espaços para os alunos que gostam, né, ou preferem trazer o seu notebook. Então está tudo certo. Isso vai muito do que nem a gente estava comentando, do perfil do aluno. Então hoje o aluno de ADS aqui do CESU, as salas de aula, falando da parte estrutural, né? Sofá no fundo da sala, cores temáticas, cada aluno com o seu computador de ponta. Quando a gente trata de robótica, cada aluno tem o seu kit robótico. A gente teve, desde 2023, nós somos premiados no Simpósio de Inovação e Tecnologia aqui em Francisco Beltrão, com projetos do professor Marcelo Riede. É um professor de uma experiência incrível, absurda, aonde ele desenvolve projetos lá no laboratório de robótica. Então, nós tivemos um projeto premiado de um dispenser de bebidas automatizado, todo feito no laboratório, e nós tivemos também a premiação da casa automatizada por internet das coisas, ou seja, um controle da casa todo pelo celular. Caramba. Então essa casa, você ligava as luzes, você tinha sensores de temperatura e umidade, essa casa tinha detector de vazamento de gás, e tudo vinha numa automação, né, num controle pelo celular. Então é o 3º ano seguido que nós ganhamos esse prêmio de tecnologia e inovação, um projeto orientado pelo professor Riede, porém desenvolvido exclusivamente pelos alunos das turmas, né? Então o aluno que tem aptidão e que ele se voluntariza, né, a participar de um projeto dele, o professor Riede, ele monta esse projeto, os alunos levam uma ideia, vê se é viável ou não, e que nem diz, né, isso é muito da cultura maker, que é pôr a mão na massa, né, você fazer dentro de um laboratório de robótica. Então, essas premiações, inclusive está tudo no Instagram do CESU, tem todos os vídeos das premiações e tudo mais, mas essa é uma das preocupações da instituição, né? Também de externar esse conhecimento, né? Claro. Externar isso para
para a comunidade externa. A gente tem um projeto que vale muito ressaltar também, projeto Agrinho, em parceria com o Colégio Estadual Beatriz Beavati, é um colégio cívico-militar, né? Em 2024, a gente desenvolveu com alguns alunos e com os alunos do 9º ano desse colégio, um drone para reflorestamento de áreas desmatadas aqui em Francisco Beltrão, todo feito na impressão 3D. Foi um projeto que foi até a fase de Curitiba, né? Daí lá ele concorre com todos os outros projetos do Brasil, né? Mas na etapa aqui do nosso município ele foi classificado e algo bem bacana, sabe? Porque a gente estava falando de alunos aí formandos para crianças lá, pré-adolescentes, lá do 9º ano, com um primeiro contato com a robótica, com um primeiro contato com impressão 3D, que a gente uniu, né, esses conhecimentos e desenvolveu... Foi muito longe, muito longe. Que legal, cara, que bacana. O que a gente vê é realmente que a demanda do mercado, do mundo, da sociedade, é por evolução. E exatamente. A gente tem uma estrutura de um curso que leva isso ao limite, né? Então, exatamente. Quando a gente tiver recurso, quando tiver inovação chegando, a gente vai estar acompanhando. Eu acho que o profissional tem tudo para sair daqui e ir para qualquer lado que ele estiver dentro do TI. Né? É o que eu sempre digo para os alunos, né? A instituição, o curso, ele te dá as diretrizes, né? E ele te direciona de acordo com o seu perfil, para onde seria a melhor opção. Mas uma coisa que eu sempre digo com os alunos é a proatividade, né? Então o aluno ele tem que fazer sempre mais do que se pede. Porque hoje uma vez o inglês era um diferencial para o mercado de trabalho. Hoje não é mais. Por quê? Porque tem a escassez de profissional por inglês de 10 anos atrás, e profissionais que sabem o inglês, né? Então, que dominam a língua, para hoje é outro cenário. Então, hoje, o inglês, um exemplo desse idioma, para o profissional da tecnologia, não é mais um diferencial. Isso tem que estar enraizado nele. Requisito básico. Exatamente. Então, numa vaga de emprego, obviamente que, se você tem o domínio da língua, isso é um diferencial, mas não é só ele mais, né? E assim, eu vou te fazer uma pergunta que talvez você já está cansado de ouvir. Tecnologia, desenvolvimento de sistema, sempre tem alguém para perguntar, mas eu vou perguntar aqui de novo. Tranquilo. Como que a IA está mudando a realidade de vocês, tanto no mundo profissional quanto no mundo acadêmico? É uma ameaça? É algo que assusta? É algo que está tirando o profissional do mercado de trabalho, que está substituindo pessoas? Como que é a verdade através da tua visão sobre isso? Então, quando a gente fala de IA, né, é um assunto que gera muitas discussões. E o que eu digo, né? Eu até aprendi com outro professor que nos auxilia bastante, o professor Dionísio. Conheço. O professor Dionísio. Hoje, a gente pode tratar isso que a IA vai substituir o profissional como uma mentira. Porém, o profissional que sabe utilizar a IA vai dominar o mercado. Ele vai substituir quem não sabe. O grande problema hoje da tecnologia, dos profissionais e de qualquer outra área é aceitar que tudo que a IA traz é uma verdade absoluta. E isso não é verdade. Como eu digo, a tecnologia ela veio, né, o sistema, o software, eles vieram para otimizar o tempo. Né? Obviamente, junto com isso vieram N outros avanços em outros setores. A IA é a mesma função, ela otimiza o teu tempo de busca. Otimiza o teu tempo de resposta. Porém, isso a gente enfrenta uma dificuldade com alguns alunos, é que a IA deixa o aluno muito preguiçoso. Então, se ele digitar qualquer coisa lá, que ela trouxer qualquer resposta, ele assume isso como uma verdade e não... E o aluno, de certa forma, ele perde a capacidade de análise e de senso crítico sobre as respostas. E a gente vê muito isso em prova, em avaliações. Então, o aluno, a IA, ela ajuda muito quando utilizada de forma dosada e correta, mas se não tiver um cuidado, ela, de certa forma, ela te causa um retrocesso aí na capacidade de análise das coisas. Então, a gente trabalha muito isso, né? É indiscutível que não tem como cortar, né? Como extinguir a IA do ensino.
Inclusive, faz uns 15 dias que o Ministério da Educação abriu uma normativa, uma portaria quanto ao uso de IA no ensino superior. E isso foi muito interessante, muito bom, né? Para ter ela... Eu digo assim, ó, tudo que é ferramenta, a gente tem que ter ela como aliada nossa, né? Com certeza. Como uma nossa amiga para nos ajudar e não nos prejudicar. Então, quando a gente fala assim, a IA vai substituir o ser humano, a IA vai substituir o empregado, eu digo que não. Agora, quem sabe utilizar da IA vai substituir quem não sabe. Isso a gente já vê no nosso dia a dia, né? Tá acontecendo. Exatamente. Aí a importância de levar a IA para dentro da sala de aula também. Capacitar o aluno a lidar com isso de uma maneira saudável. Exatamente. Sem atrofiar a parte analítica, crítica ali do aluno, mas otimizando o tempo dele nas atividades que envolvem. O que a gente vê muito no uso da IA, né? Nas plataformas de IA, é o aluno colocando a informação sem afunilar, sem dar um filtro para a pesquisa dela. Então, a gente teve algumas formações aqui que a gente aprendeu a conversar com a IA. Então, bom dia, IA. Né? Sou coordenador do curso de sistemas, preciso desenvolver um projeto. Aí a gente começa a falar público-alvo, custos, aonde será, entendeu? A gente fecha o nicho de pesquisa dela, porque a IA nada mais é que uma ferramenta onde ela faz um mapeamento em praticamente todos os bancos de dados do que existe, né? Que possa trazer alguma informação sobre a tua pergunta. E ela não faz esse mapeamento do que é certo, do que é errado, do que sim ou não. Então, eu sempre digo, quer usar a inteligência artificial, né, para qualquer setor, para qualquer função, para qualquer frente de atuação, saiba dar as diretrizes para ela, para você ter uma resposta o máximo dos máximos corretas possível, para evitar qualquer problema para ti, né, para tua empresa. A gente vê muito isso. Só para citar um exemplo. Em 2021, quando começou essa história de IA, teve uma empresa norte-americana que ela fez uma inteligência artificial numa região lá, que ela detectava os animais na rua para fazer um levantamento do que mais tinha de animais abandonados. Se era cachorro, se era raposa, se era papagaio, enfim, né? E no final de um mês de mapeamento, eles notaram que tinha vários tigres soltos na rua de uma região que nem tem tigre. Mas estava lá. Tigre, né? Tiger, pegava tiger. E eles foram analisar, utilizando e confiando plenamente numa inteligência artificial. O que aconteceu? Quando o carro, essa inteligência artificial era embarcada em cima de um carro com uma câmera, então o carro passava nas ruas e ele ia detectando o que tinha de animal e computando num banco de dados. E como que surgiu o tigre na história? Nas casas que tinha algum animal para trás do portão, separado por cerca, por grade, que pegava a listra da sombra no animal, ele detectava como tigre. Caramba! Então aí que eu digo, a inteligência artificial, às vezes ela não é tão inteligente assim. Não acerta por isso que a gente fala, toda vez que você recebe uma resposta, você depende de algo gerado por uma inteligência artificial, você tem que ter o teu posicionamento e tua análise crítica para ver, isso faz sentido, isso não faz, isso é real, isso não é. Isso tem um hiato, né, uma discrepância com o que as bibliografias dizem. A gente não pode deixar de lado o que os livros dizem, a gente não pode deixar de lado a base do conhecimento. Como eu digo, a inteligência artificial, ela tem que ser uma ferramenta amiga sua para te otimizar tempo. Não para substituir. Exatamente. Entendi. Lucas, vamos seguir para o nosso encerramento já aqui. E eu gostaria de finalizar com você passando uma mensagem, um conselho, uma dica para quem tem essa predisposição para a tecnologia, para o curso de ADS, ou enfim, para esse grande mercado que está em ascensão. A era digital está aí, é uma realidade. O que você teria a dizer para esse pessoal, principalmente os mais jovens, mas também é para todo mundo o curso, né? O conhecimento é para todos, mas para essa galera que tem interesse no curso? Então, essa é uma boa colocação, né? Como eu digo para os profissionais do TI, né, e os nossos alunos, se você for um aluno que faz dentro da tecnologia o que gosta, você vai ser só mais um. Só mais um. Você tem que ser o aluno que faz o que precisam.
E dentro disso a gente tem assim as linguagens de programação. Então nós temos as linguagens de programação, as queridinhas, que todo mundo gosta, e a gente tem aquelas odiadas. Só que o que acontece? Enquanto tem 1 milhão de profissionais que sabem da linguagem A queridinha, a gente tem 2 que sabem da que ninguém gosta. Então, uma frase que eu ouvi um dia, né, não é uma conversa de coach nem nada, mas quem faz o que gosta é criança, né? Sim. Adulto faz o que é preciso. E eu sempre enfatizo isso para os nossos alunos, que eles precisam ir de acordo com o que o mercado de trabalho está exigindo, não o que eles gostam ou não de programar ou de fazer. Por quê? Nesse começo da trajetória no mercado de trabalho, a gente está sujeito a várias coisas, né? E principalmente coisas que nos tiram da nossa zona de conforto ou da nossa comodidade. Então, o que eu sempre digo para os alunos, para os candidatos, para os alunos do ensino médio que visitam aqui, são 2 coisas. Faça sempre o que é preciso que o mercado de trabalho exige, e sempre faça mais. Sempre. É aquela história da proatividade, né? Se uma empresa está precisando... hoje um vício, e nosso também, no nosso dia a dia, a gente sempre... Porque hoje apresentar o problema é muito fácil. Isso é muito fácil. Você ir numa organização, você ir num setor de tecnologia, apresentar um problema, mapear um problema, é muito fácil. Agora, você apresentar o problema já com a solução disso, é outra história, né? É outro cenário. Então, eu sempre digo, o profissional de tecnologia ele tem que ter esse feeling para o problema, mas um feeling dobrado, né? Para a solução daquilo ali. Aí você vai ser um profissional extremamente diferenciado no mercado de trabalho. O profissional que mapeou o problema, que apresentou a solução, ele está garantido. O profissional completo consegue pegar o problema e entregar a solução. Exatamente, exatamente. Legal, dica valiosa aí Sim. para a galera que pensa de entrar, né, nesse mercado. Lucas, obrigado pela tua presença, pela tua fala, foi enriquecedora, gostei muito, e a gente pode pensar já num próximo episódio. Com toda certeza, com toda certeza. Assunto não falta, né? Não. Tecnologia sempre tem. Se a gente não tiver um tempo limite aqui, né? Vai embora, né? Como eu conversei contigo, seria muito interessante, né? A gente vincular essa conversa com os egressos do curso de sistemas, e isso vale para todos os outros cursos, porque eu tenho certeza que a conversa deles ela vai ser direcionada exatamente para o que a gente conversou aqui. Qual que é o diferencial do curso? É preparar para o mercado de trabalho. Só que eles estão no dia a dia. Então, isso é um ponto extremamente interessante, né? Para realmente a gente mostrar, né, esse vínculo da teoria em sala com a prática no mercado de trabalho. Com certeza, vamos trazer eles aí, trazer você para mediar a conversa. Com toda certeza. Vambora. Lucas, mais uma vez, obrigado, agradeço a tua disponibilidade, tua atenção, e quiser se despedir aí da nossa audiência, fica à vontade. Então, agradeço a todos, né, que passaram esse tempo valioso conosco, né? O que eu sempre digo é que o que mais de importante nós temos para disponibilizar para alguém não é o nosso conhecimento, não é só o conhecimento, né? Mas é o nosso tempo. Hoje, na correria do dia a dia, né? Nos afazeres do dia a dia, você separar um tempo para disponibilizar para alguém, né? É o que mais precioso nós temos. Então, nós agradecemos, né? Agradeço pela participação, agradeço e mais uma vez parabenizo a tua iniciativa. Obrigado. Juntamente com toda a equipe, né, que faz isso aqui acontecer. A gente sabe que não é nada fácil, né? Tem a logística, principalmente, de tudo isso, achar a brecha na agenda, né? E aos ouvintes, né, de mais esse episódio aí, que eu tenho certeza que, de alguma forma, alguém vai ser enriquecido, né, com o que a gente tratou aqui. Então, muito obrigado. Sem dúvida. Obrigado você. Obrigado a quem nos assistiu até aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.